Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2023, estamos estudando lições bíblicas temáticas sobre a família, relacionamentos em família. Temos estudado já 4 lições neste trimestre e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que será a lição estudada em nossas classes de Escola Bíblica Dominical no dia 30 de abril de 2023. Aqui quero aproveitar a oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, como também todos os superintendentes e secretárias da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese, ele vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertadora, FM 96.3 e também o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Muito bem, meus irmãos, hoje na lição de número 5, é a lição que tem como título Motim em Família. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E a verdade prática da nossa lição de hoje declara o seguinte: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A nossa lição da Escola Dominical de hoje está baseada nos capítulos 11 e 12 do livro de Números. Números, capítulo 11, versículos de 1 a 7, e Números, capítulo 12, versículos de 1 a 8, onde está a nossa leitura bíblica em classe. Então, meus irmãos, vamos estudar este assunto de hoje, naquele episódio em que Miriam e Arão, eles se levantam contra a autoridade de Moisés, questionam o protagonismo de Moisés, e ali eles promovem aquele levante, aquela insurreição, aquele motim. Por que em família? Porque Miriam, Moisés e Arão eram irmãos. Os objetivos da nossa lição de hoje são os seguintes. Primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Segundo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E o terceiro objetivo, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam mal. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, com base nesse episódio de motim que aconteceu na família de Moisés, quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, questionando a autoridade e o protagonismo de Moisés na liderança do povo, Deus ali tomou as providências. Então vamos, conforme diz aqui a introdução da nossa lição, estudar o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. E nós vamos aprender que devemos ter cuidado com as murmurações e contendas na família, porque essas murmurações e contendas, elas contribuem para a desarmonia familiar. É muito comum em muitas famílias acontecerem brigas, invejas e problemas, murmurações e levantes, de um irmão contra outro irmão e assim por diante, e isso causa problemas seríssimos. Bom, na nossa lição de hoje, conforme o título diz, motim em família. Mas o que é um motim? O que é um motim? O motim é uma rebelião caracterizada pela desobediência explícita, seja desobediência explícita a uma autoridade
ou ao Estado de Direito, né? Ou às leis constituídas. Então, o motim, a rebelião, a insurreição é esse levante, essa desobediência explícita, deliberada contra alguma autoridade, seja autoridade civil, autoridade eclesiástica, etc., ou esse levante contra o Estado de Direito, né? Esse levante, essa rebelião contra as normas estabelecidas, que termina sendo um antinomismo e descamba para a anarquia. O tópico 1 da nossa lição de hoje diz assim: a influência negativa da murmuração. Tópico 1.1, assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Nesse caso aqui, era entre os líderes que Deus tinha chamado para liderarem o povo de Israel ali no deserto, e essas lideranças todos eram irmãos, né? Miriam, Arão e Moisés. E desses 3 irmãos, o mais novo era Moisés, e era justamente o líder maior que Deus tinha chamado para conduzir o povo no deserto. Então, houve ali aquela rebelião familiar de Arão e Miriam contra Moisés. Aqui o nosso comentarista, no tópico 1 da nossa lição, ele aponta 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Então, é importante que a gente faça toda a contextualização dos fatos para entendermos o que estava acontecendo. Então, nessas 3 queixas que ele coloca aqui, a primeira, houve uma murmuração do povo contra as dificuldades da caminhada no deserto. Depois, houve uma murmuração do povo, principalmente dos estrangeiros, contra o maná, que era aquele alimento diário que Deus mandava para o povo. E depois teve a murmuração de Miriam e Moisés contra Miriam e Arão, contra o protagonismo de Moisés na liderança do povo. Em relação a essa primeira queixa, é o que nós vemos aqui em Números, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Então, o povo tinha saído do Egito e já estava reclamando ali no deserto. Passaram 430 anos no Egito, debaixo de escravidão, e clamaram a Deus por uma libertação, etc. E agora Deus mandou o libertador e eles estavam caminhando no deserto em direção a Canaã, e eles começaram a se queixar de Moisés, a queixar-se de Deus por causa das dificuldades. Quando ele os ouviu, quando Deus percebeu e viu essa murmuração do povo, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Então, era uma reclamação descabida, era uma murmuração sem sentido, era uma queixa sem razão, e isso afronta Deus. Porque toda vez que o crente murmura contra Deus, ele está duvidando da bondade de Deus, está duvidando da fidelidade do Senhor, está duvidando do cuidado do Senhor. Então a ira do Senhor se acendeu e Deus mandou fogo da parte do Senhor e queimou entre eles. Então foi a primeira murmuração, foi a murmuração do povo contra as dificuldades. Aqui ainda em Números, no capítulo 11, versículo 4 a 6, nós temos aqui a segunda queixa do povo. Diz assim o texto bíblico, Números capítulo 11, versículos 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada
a não ser este maná. Então observe aí que novamente o povo voltou a se queixar contra Deus, a murmurar contra o Senhor, e essa murmuração teve origem a partir de pessoas estrangeiras, né, de um vulgo, noutra tradução diz um vulgo, eram pessoas que não faziam parte do povo de Israel, não eram judeus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas que se juntaram ao povo de Israel e viviam junto deles. Então esses estrangeiros incitaram todo o povo de Israel a murmurarem contra Deus, motivados por gula, motivados por esse apetite desordenado por comida, pela glutonaria. Então, Deus também não se agradou desse tipo de atitude e eles ficaram murmurando, dizendo que no Egito era melhor, no mundo era melhor, mesmo em condição de escravidão ainda era melhor. Então, é uma murmuração terrível contra o Senhor. Mas, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Programa este é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3, TV AD e canal AD Mossoró Oficial no YouTube. Estávamos no final do bloco anterior falando sobre as murmurações do povo de Israel lá no deserto, se queixando contra Deus, reclamando de Deus, e no primeiro momento eles reclamaram das dificuldades, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e Deus mandou fogo do céu que consumiu e queimou uma parte do acampamento. Depois os estrangeiros que viviam junto com o povo de Israel começaram uma murmuração e envenenou todo o povo para se queixar contra Moisés e contra Deus, dizendo que lá no Egito era melhor, que eles comiam de graça pepinos, melancias, alhos porós, cebolas, alhos, etc. E que eles estavam motivados pela gula e reclamando do maná, reclamando do que Deus dava a eles diariamente. Então, facilmente ali o povo esqueceu-se de todas as privações que eles experimentaram no Egito. A murmuração tomou de conta deles, motivados pela gula, a ponto de não se lembrarem dos sofrimentos que eles passavam e que viviam lá no mundo. Então, murmuraram contra a providência de Deus. Murmuraram contra o maná que Deus mandava para eles diariamente. Meu irmão, minha irmã, é muito sério o pecado de murmuração. Toda vez que nós murmuramos, nós estamos questionando a fidelidade de Deus. Nós estamos questionando a justiça de Deus. Nós estamos questionando a bondade de Deus. E a Bíblia diz que Deus não deixa que a gente seja provado além das nossas forças, além do que a gente pode suportar, mas junto com a provação ele dá um escape. Então, Deus não tolera a murmuração. Depois desses episódios, aí vem a terceira queixa. Dessa vez agora foi Miriam e Arão se queixando contra a liderança de Moisés. Então observe que os nervos estavam à flor da pele, a pressão do povo sobre Moisés era muito grande, uma murmuração após outra contra Moisés. Então Moisés já estava sendo bastante pressionado e Arão e Miriam, eles aproveitaram aquela situação de tribulação, de dificuldade de Moisés, para também se levantar contra Moisés. E o texto de Números, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, ou seja, com uma mulher de Cuxi, com uma mulher etíope, com uma mulher da Etiópia. Então Moisés tinha casado com essa mulher da Etiópia, não era
uma mulher cananeia, não era uma mulher daquele povo cananeu que Deus tinha mandado destruir. Era uma mulher lá da Etiópia, de longe, lá da África. E Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por causa disso. Então, como se não bastasse toda a pressão do povo de Israel por várias vezes murmurarem e se queixarem contra Moisés, agora Moisés está enfrentando críticas e pressão dentro da sua própria casa. Além da pressão dos de fora, Moisés agora está sofrendo críticas e pressão dos seus auxiliares mais próximos, da sua irmã e do seu irmão Arão. Miriam era profetisa e Arão era o sumo sacerdote. Então, eles chegaram para Moisés e disseram: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem paciente mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, observe aí que Miriam e Arão começaram a questionar Moisés, criticaram ele porque ele tinha casado com a mulher da Etiópia e começaram a querer crescer para cima de Moisés. Começaram a invejar o protagonismo de Moisés na liderança do povo, achando que eles também tinham igual protagonismo. Então, a ponto deles chegarem e falar: será que o Senhor não tem falado por nós também? Será que Deus só tem falado por meio de Moisés? É claro que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 15, versículo 20, Êxodo capítulo 15, versículo 20, a Bíblia chama Miriam de profetisa. Deus tinha escolhido Arão para ser o primeiro sumo sacerdote. Eles tinham posição de destaque na equipe de Moisés, na liderança do povo, isso não resta dúvida. Mas a liderança maior era de Moisés. Então Miriam e Arão, eles estavam postulando um cargo, uma posição, uma autoridade, um poder que não lhes eram devido. Deus não chamou eles para isso. Deus chamou Moisés para ser o líder maior do povo. Então trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam, porque esses dois irmãos invejaram o cargo de Moisés, que era mais novo. E às vezes acontece isso em algumas famílias. Um irmão tem inveja de outro irmão porque o outro irmão prosperou mais do que ele na vida material, porque outro irmão prosperou mais do que ele na vida ministerial, porque Deus usa mais a irmã dele, aí ele fica com inveja. Nós não podemos, irmãos, dar vazão a esse tipo de sentimento. A inveja familiar é um sentimento perigoso. Então, eles, Arão e Miriam, invejaram o protagonismo de Moisés na liderança do povo. Então, tópico 2 da nossa lição diz o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O motivo foi a inveja. Embora Miriam fosse profetisa, embora Arão fosse o sumo sacerdote, embora Moisés fosse o caçula dos três, mas o cajado estava na mão de Moisés. A autoridade maior para liderar o povo, a pessoa que Deus escolheu para ser o líder maior do povo foi Moisés. Então, Arão e Miriam, então toda a liderança deles era uma liderança derivada de Moisés. Então, isso é muito importante, é muito interessante. E aí, eles questionaram, se achando também no direito. Então, uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Ora, irmãos, se isso acontece dentro de uma mesma família, entre irmãos, imagine entre pessoas que não são irmãos. Então, tenhamos cuidado, nós que somos obreiros na casa do Senhor,
que trabalhamos na seara e na vinha do Senhor, tenhamos cuidado para não querer assumir um cargo que não nos pertence ou um cargo para o qual nós não fomos chamados por Deus. Então a gente precisa ter cuidado. É Deus quem nos apresenta, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos prepara. Então nós devemos ficar no lugar onde Deus nos colocou. Se Deus tem outro lugar para nós, no tempo certo, no momento certo, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Então, esse motim que aconteceu na família de Moisés promoveu vários dissabores, ofensas e, infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Observe quanta luta, quanta pressão Moisés estava passando, porque além de ser pressionado pelo povo, com tanta murmuração, com tanta queixa, então Moisés esperava que seus irmãos, que Miriam e Arão, que Deus colocou eles dois para auxiliarem Moisés na liderança do povo. Então, os próprios auxiliares de Moisés agora estavam oprimindo Moisés com essas queixas, com essas críticas, com essas murmurações, e certamente falaram e criticaram publicamente Moisés na frente do povo. Então isso é muito terrível. Imagino que Moisés deva ter ficado bastante decepcionado e se sentido traído ou apunhalado pelas costas pelos próprios irmãos que se levantaram contra eles. Um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. É muito importante, meus irmãos, que a gente aprenda que cada um de nós é diferente um do outro. Numa família pode ter 5, 6, 7 ou 10 irmãos e irmãs. Deus tem uma chamada para cada um, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Não é necessário a gente ficar brigando, invejando um ao outro. Se Deus fez prosperar mais alguns e menos outros, Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes a gente até não prospera por causa das nossas próprias decisões e atitudes. É a lei da semeadura e da colheita. Então, a gente precisa ter cuidado. Não devemos lutar por cargo, brigar por posição social, eclesiástica ou econômica, porque a chamada de Deus na nossa vida, ela se cumpre. É Deus quem faz todas as coisas. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amém, graças a Deus, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos transmitindo o programa EBD em Síntese por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Hoje nós estamos estudando a lição de número 5, lição que tem como título Motim em Família. A nossa lição faz alusão ao que está escrito e registrado nos capítulos 11 e 12 do livro de Números, quando ali o povo, por dois momentos, em duas ocasiões, se levantou contra Moisés, se queixou contra Deus e contra Moisés, o povo murmurou contra Deus e contra Moisés, e como se não bastasse a pressão, a queixa e a murmuração do povo, ainda Miriam e Arão, que eram irmãos e auxiliares de Moisés na liderança do povo, Miriam e Arão, eles se levantam contra a autoridade de Moisés, começa
a criticar Moisés, porque Moisés se casou com uma mulher da Etiópia, e começam a criticar Moisés e querendo assumir protagonismo na liderança do povo. E em Números capítulo 12, versículo 2, Miriam e Arão questionam: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Mas Deus ouviu essa murmuração. Deus estava vendo aquilo que Miriam e Arão estavam fazendo. Moisés era um homem de Deus, manso, e diz o tópico 3 da nossa lição, ele era um homem manso e humilde, o homem mais manso que havia na terra. Números capítulo 12, versículo 3 diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Moisés, ele não era chefe, Moisés era líder. Moisés era um líder nato, que tinha domínio próprio, tinha mansidão, era longânimo e sabia lidar com essas situações de crise. Ele não foi brigar com Miriam e Arão, e bater na mesa e dizer: aqui quem manda sou eu sou o maior, eu sou o escolhido, vocês não são nada. Moisés não foi procurar se defender, Moisés deixou que Deus tomasse as providências. E Jesus disse em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,9, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Observe que diante daquela insurreição, daquele motim, daquela rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, Moisés não se deixou dominar pela ira. Moisés não deu lugar à ira, Moisés não deu lugar à vingança, à revanche, e nem usou o seu cargo, a sua liderança, o seu poder para esmagar e acabar com Miriam e Arão, para destruir os seus adversários. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer autocontrole, o domínio de si mesmo, o domínio próprio. Inclusive, a mansidão é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então, Moisés, diante daquele motim em família, diante daquela rebelião de Arão e Miriam contra ele, Moisés teve serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Então, essa é uma das virtudes e das qualidades importantes da vida de um líder. Um líder não pode agir na carne. Um líder não deve agir pelas emoções. Ele tem que ter domínio próprio. Ele tem que ter autocontrole. Ele não pode perder o controle da situação e ceder a provocações. Os métodos de Deus são diferentes dos métodos humanos. Um líder humano, uma liderança humana, numa situação como essa, muitas vezes vai querer aproveitar a ocasião para demonstrar força, para demonstrar poder, destruindo os seus inimigos, acabando com os seus inimigos e assim por diante. Mas na liderança de Deus, na liderança do homem e da mulher de Deus, a coisa funciona diferente. Nós somos líderes sérvios. Então, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, Moisés orou para que Deus perdoasse Miriam e Arão. Então, meus irmãos, Moisés, ele não se preocupou em se vingar, em se levantar contra os seus irmãos, mas orou para que Deus perdoasse seus irmãos. A mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. Então, só briga dois quando os dois querem. Então, devemos ter cuidado e não dar vazão à carne. Tópico 3.2. O fardo de uma liderança.
Moisés estava sendo muito pressionado pelo povo, a murmuração e a pressão do povo era muito grande contra Moisés e contra Deus, e Moisés estava se sentindo sobrecarregado. Então, estava numa situação muito difícil. Números, capítulo 11, versículos 13 a 15, a Bíblia diz que Moisés foi orar a Deus diante daquela pressão do povo e disse: onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Aí Moisés desabafou com Deus, orando ao Senhor, dizendo que não tinha condição, não estava aguentando mais aquela pressão do povo sobre ele e dizendo que preferia que morrer, preferia que Deus levasse ele do que enfrentar uma situação daquela. E aí, diante desta oração e desse desabafo de Moisés na presença de Deus, Deus falou para Moisés dizendo: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então observe aí que diante daquele fardo pesado, diante da dificuldade que Moisés estava tendo de liderar, de conduzir todo aquele povo, mesmo tendo ali o auxílio de Miriam e de Arão, Moisés não estava dando conta. E é interessante que a solução que Deus manda Moisés colocar em prática é ele escolher 70 líderes entre o povo, 70 anciãos entre o povo, líderes, supervisores entre o povo, e Deus ia capacitar esses líderes com o Espírito Santo para que eles ajudassem Moisés na liderança. Talvez Miriam e Arão ficassem com inveja porque não fazia parte desses 70. Talvez ali Miriam e Moisés ficaram invejosos. Talvez eles achassem que aquilo era uma oportunidade para Deus colocar Miriam e Arão num patamar mais elevado de liderança. Mas Deus escolheu aqueles 70 anciãos. E diante daquela situação, Números capítulo 12, versículo 2, quando Miriam e Moisés questiona, dizendo: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Será que ele também não tem falado por meio de nós? O final do versículo 2 diz: e o Senhor ouviu isso. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, toda vez que a gente murmurar, Deus vê, Deus está vendo. Então diz o texto, Números capítulo 12, versículos 4 a 8, que o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E Deus disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Observe aí, irmãos, como foi tremendo essa intervenção de Deus. O próprio Deus defendeu Moisés, não precisou Moisés estar brigando com ninguém, não. O próprio Deus defendeu Moisés publicamente diante de todo o povo e dizendo que Deus fala com Moisés face a face. Deus tem um nível de intimidade com Moisés muito maior do que o que ele tem com os demais profetas. E por causa dessa unção de Deus na vida de Moisés, por causa dessa manifestação do poder de Deus na vida de Moisés de uma maneira tão especial,
Miriam e Arão tinham a obrigação de respeitar Moisés e não criticar Moisés. Então Deus disse: por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então, por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Então Deus enviou uma lepra ali contra Miriam. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel durante 7 dias. A lepra era uma doença contagiosa e que trazia também muitos problemas na vida da pessoa. Então Deus puniu Miriam. É interessante que Arão não ficou leproso. O texto não entra nos detalhes, mas provavelmente aquele motim surgiu da parte de Miriam. Provavelmente aquela rebelião era mais oriunda da parte de Miriam e não de Arão. Talvez Arão foi usado por Miriam para criticar Moisés. E aí, depois dessa lepra, Arão suplicou a Moisés, pediu humildemente a Moisés que Moisés orasse ao Senhor, pedindo para curar Miriam daquela lepra. E Moisés não foi se vingar, Moisés não ficou cantando vitória, Moisés foi orar ao Senhor e pediu a Deus para que Deus curasse Miriam. Miriam foi curada e assim este episódio, essa história se encerra com essa bênção de Deus na vida de Moisés. Embora Miriam e Arão tenham se levantado contra a autoridade de Moisés, mas Deus defendeu Moisés e deu vitória a Moisés. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos nos levantar contra aquele ou aqueles que Deus colocou para nos liderar. Tenhamos cuidado com a rebelião, porque como diz a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Que Deus nos guarde desse mal e que Deus nos ajude para que possamos continuar servindo ao Senhor com alegria e com humildade, porque é assim que Deus se agrada. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.